O Jornal da Justiça está de volta e a gente fala agora da grave situação dos presídios brasileiros. Só no complexo de Pedrinhas, no Maranhão, foram 60 mortes esse ano. Sobre essa situação triste, nós conversamos aqui no estúdio com a coordenadora de Direitos Humanos da OAB-DF, doutora Mariana Melucci. Doutora, boa tarde, obrigado pela participação aqui com a gente. Bom, doutora, 60 mortes num único presídio durante um ano. É muita gente morrendo em presídio, né? É inadmissível, são condições subhumanas, né, de conglomerado de pessoas que foge completamente às funções da pena, que seriam a ressocialização, né? Condição alguma de se ressocializar um ser humano numa condição como essa, e a prova são essas 60 mortes no período de 12 meses. E esse caso chegou até as cortes internacionais já, né? Inclusive as cortes internacionais de direitos humanos, denúncia feita pelo CNJ, inclusive no último mutirão deles, que eles não conseguiram, inclusive, concluir por falta de acesso a várias alas, o que é inadmissível, né? E vamos ver como é que as autoridades vão tratar isso agora que a população está sendo informada e que todos estão tomando amplo conhecimento desse caos a que existem seres humanos submetidos. Bom, a gente tem algumas imagens que a gente exibiu aí ao longo do ano, não é uma novidade, infelizmente, para ninguém, são os presídios superlotados. Esse é o maior problema hoje, a superlotação, porque isso acaba gerando outros problemas, né, doutora? A superlotação, a grande maioria dos presídios estão com pelo menos o dobro da sua capacidade, o que torna impossível e inviável um programa de ressocialização, um programa de educação intramuros. Né? O mínimo que se tem que dar é dignidade àquelas pessoas para que se possa começar um programa. Né, com todos amontoados, como é feito hoje em dia, é muito complicado porque a degradação do ser humano não vai nunca ressocializá-lo. Né? Então, o mínimo que deve haver é o respeito às quantidades, às possibilidades e à capacidade de cada presídio. O que hoje está pelo menos no dobro extrapolado, isso a nível Brasil. O que pode ser feito? O que é necessário é investimento público, na verdade. Estudos existem diversos relatórios de diversas entidades, tanto nacionais, o CNJ, Ministério Público, de Direitos Humanos. Dados nós temos, o que nós precisamos é realmente de investimento. E dinheiro existe, o dinheiro existe, é preciso que haja política pública para isso e vontade de se melhorar isso. A gente tem umas imagens aqui do presídio da Papuda, esse fica aqui no Distrito Federal, para quem não é da região. É o maior presídio aqui, né, do Centro-Oeste, segurança máxima. Isso. Aí a superlotação tem também, doutora? Tem também. E olha que o presídio da Papuda é tido como um dos melhores, referência, né? Eu diria, menos piores do Brasil. Ele hoje opera todas as suas unidades com pelo menos o dobro da sua capacidade. Né? E assim, fora isso, existem uma série de outras debilidades que a gente informou. Não existe um sistema de câmaras, existe um número elevado de presos do semiaberto cumprindo em local destinado a regime fechado, como se regime fechado fosse. As alas de regime provisório estão extremamente superlotadas e apresentam as piores condições, tanto de acomodações quanto de políticas de reeducação, o que é inadmissível porque, em tese, pela nossa Constituição, trata-se de pessoas inocentes e não sentenciadas. Elas estão aguardando uma sentença. Que eu ia te perguntar, doutora, estimativa das autoridades aí que a população carcerária hoje está na casa de 550 mil pessoas, né? Aí um porte de cidade média para grande. Exatamente. O número de condenados não chega nem à metade. Isso também acaba tornando o sistema todo, ou seja, esse é um dos gargalos do sistema? É um problema sério. Até houve uma reforma recente no Código de Processo Penal para que se utilize a prisão como última rácio, dando outras medidas cautelares diversas da prisão para que a pessoa aguarde o seu julgamento em liberdade, apresentando-se a juízo ou que pague uma fiança, outras formas alternativas que não a prisão. Mas, infelizmente, os nossos juízos hoje, a prisão é a regra. E eu tenho números aqui de Brasília que cerca de, vamos botar, 40% dos presos provisórios acabam por ser absolvidos. Então, eles ficam presos preventivamente para depois decidir-se inocentes. Então, é uma situação que realmente também tem que ser revista e tem que ser feita uma reavaliação pelos nossos magistrados de utilização de medidas cautelares diversas da prisão. Essa imagem que a gente está vendo agora, né, doutora, é a imagem clássica nos presídios, né? As pessoas reclamando de superlotação. A gente vê aí também sujeira,
iluminação, quer dizer que é uma gama de coisas que acabam né, atrapalhando a vida e a ressocialização, que é o maior objetivo, né? As condições são subhumanas, via de regra são subhumanas, não existem programas internos de ressocialização deste apenado, né? E o que a população em geral e os nossos têm que entender é que no nosso país nós não temos a prisão perpétua. Este ser humano vai ser devolvido à sociedade. E o que temos que pensar, o que tem que ser o viés de uma ressocialização é que ele seja devolvido melhor, uma vez que ele voltará, né, mais cedo ou mais tarde. Então, por que não oferecer alguma condição, algum tipo de profissionalização? Porque no nosso país a gente vê, muitas vezes não é nem caso de reeducação, é de educação mesmo. São pessoas que não tiveram a menor condição de vida, não tiveram nenhum tipo de educação e que o Estado poderia investir e fazer um ser humano melhor. O CNJ, por sua vez, ele acaba contribuindo, ajudando também a tentar diminuir né, esse problema grave do sistema carcerário. Os mutirões desse ano que foram realizados, acabou julgando muitos processos. Né? O CNJ tem feito um trabalho muito importante, tanto na questão dos mutirões carcerários, quanto de fiscalização e denúncia desse tipo de situação, uma vez que é uma entidade de juízes e magistrados assim, extremamente forte. A OAB está sempre trabalhando junto com o CNJ nesse sentido, então eu acredito que, é o que eu disse, levantamento de dados e foto do sistema nós temos, que precisamos agora de investimento. Tá certo. Doutora Mariana Melucci, obrigado pela sua participação aqui com a gente no Jornal da Justiça, primeira edição. Aproveitando já para desejar um feliz 2014, tudo de bom. Obrigada. E até uma próxima oportunidade. Tá certo. Obrigada. Boa tarde para todos.